Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje a um Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, com o Bob Cornell, Lauren Lorsen e o Jim Woosley. Nós estamos muito contentes e felizes de estar com você hoje, de coração. Estamos estudando eventos do fim dos tempos de acordo com a palavra de Deus, o arrebatamento da igreja, o levantar do anticristo, o período da grande tribulação, a batalha do Armagedon, a segunda vinda do Senhor, a era do reino e a era perfeita que, na verdade, nunca vai acabar. E nós vamos falar disso um tempo até chegar ao fim, mas eu acho que vai valer a pena para você se você permanecer conosco. Porque, senhoras e senhores, nós estamos chegando ao fim da era da igreja. Eu digo muito próximo, nós estamos, se você estivesse tentando dar um título assim ao tempo, você pode dizer que estamos chegando aos últimos dias. Está perto assim, daqui a pouco vai acabar. O mundo está indo contra o levantar do anticristo. Está indo contra a grande tribulação, que vai ser a pior coisa que esse mundo já viu, testemunhou ou experimentou em sua história. A palavra de Deus é o único material no mundo, o único livro no mundo que diz ao homem de onde ele veio, onde ele está e onde ele está indo. Nos dá o futuro desse planeta, o que vai acontecer no futuro próximo. E você pode ter certeza, se o Senhor disse e nós estamos interpretando da maneira correta, isso vai acontecer. Muito bem, eu quero falar um pouco mais a respeito do que falamos no programa passado, a respeito de não ser nem pelo Espírito e nem pela palavra. Do que é que Paulo estava falando? Vamos começar mais uma vez aqui do 2º capítulo de 2 Tessalonicenses, o 2º versículo. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Eu quero parar aqui rapidamente. Por que é que eles estavam movidos? Por que estavam atribulados? O Lauren mencionou no programa passado, alguns acreditavam que a vinda do Senhor já tinha acontecido. Outros acreditavam que era eminente para acontecer a qualquer momento e eles tinham que largar os trabalhos deles, sabe, e ficar sentado na sala de sua casa e ele ia vir e levá-los embora, seja lá qual for o caso. Todo tipo de doutrina falsa estava entrando na igreja primitiva, naquele tempo específico. E você tem que meio que dar um desconto para eles, porque nós temos a palavra de Deus agora. Eles não tinham isso naquela época, mas eles tinham o Novo Testamento, mas por causa que imprimir não era algo simples na época, não eram muitas pessoas que tinham cópias da Bíblia. E se você olhar para como a Bíblia é estabelecida, alguns acreditam que Gálatas foi a primeira e outros acreditam que 2 Tessalonicenses estariam ali entre as primeiras cartas. Então, na época, a Bíblia não era disponível para se aprender dela. Tudo aquilo era através de experiência. Então, a dependência sobre o guiar do Espírito Santo é novo para essa geração. É verdade, que eles estão descobrindo e aprendendo como operar naquilo. Então, tudo isso está acontecendo e quando alguém vem, especialmente alguém que se diz ser conectado a Paulo ou conectado à igreja e diz isso é aquilo, as palavras desse indivíduo muitas vezes têm um grande impacto naquele que está escutando, naquele que é crente está escutando essas palavras. O termo perturbado aqui está agitado em mente, você passa a temer. Será que eu estou acreditando na coisa certa, acreditando da maneira correta? E porque o crente quer acreditar na coisa certa. Mas veja bem, na igreja primitiva, quando Jesus, um pouco antes dele subir aos céus, os discípulos perguntaram a ele, vai ser nessa data que você vai voltar e tal, e tomar conta do mundo inteiro? Na verdade, eles pensavam que ele estava voltando quase que imediatamente, porque eu mencionei há alguns programas atrás que aqui está uma das razões pela qual Tiago era o líder da igreja, porque ele era o irmão mais jovem de Jesus. E ele estava guardando o lugar de proeminência para Jesus quando ele voltasse.
esse era o pensamento de alguns naqueles dias. Eu não quero dizer que o Senhor não escolheu Tiago, ele escolheu, era um irmão de Deus, mas esse pensamento estava na mente das pessoas na época. Eles pensavam que Jesus ia voltar a qualquer hora para tomar conta do mundo inteiro. E isso, na verdade, até que o Senhor deu ao apóstolo Paulo aquilo que nós temos na palavra de Deus, eles não sabiam disso. Eles não tinham a menor ideia em relação ao arrebatamento, ou até mesmo eles sabiam algumas coisas da ressurreição, mas eles não tinham juntado as peças muito bem. E eles não sabiam nada a respeito do anticristo vindo, não tinham a menor ideia. A grande tribulação, eles não sabiam nada sobre isso. E a segunda vinda, eles tinham algum conhecimento disso, mas pensavam que iria acontecer agora. E tudo aquilo estava acontecendo porque, como você mesmo disse, eles não tinham a palavra de Deus como temos agora. Certo. Tudo é novo para eles. Tudo é novo para eles, então não tem como você culpá-los. Ah, Senhor, você vai voltar aqui. Não cabe a você saberem os tempos e as épocas que o Pai determinou. Não, e vamos lembrar também que a igreja primitiva era uma comunidade judaica. Eles estavam pensando primeiramente como judeus. Certo. O reino judeu, não no mundo inteiro. Um reino ali para o mundo inteiro. Era o que eles estavam pensando. Então eu não tenho dúvida nenhuma. Isso não é errado, mas eu tenho certeza que durante aquele tempo, aqueles 40 dias que Jesus passou com eles, que eles falaram sobre o reino e das coisas que estavam por vir. Porque isso estava na sua mente enquanto ele estava se preparando para ir embora. Mas Jesus deu a eles muitas dicas em Mateus 24. E eles acreditam que o livro de Mateus foi o primeiro livro que foi escrito depois da ascensão de Cristo. Se isso está certo ou não, sabe, talvez vocês saibam mais do que eu nisso, mas eles discernindo isso apropriadamente, isso já é outra coisa. Se eles puderam discernir aquilo que ele tinha dito a eles, eu acho até que eles vieram a entender, mas não era algo que era muito claro. Existem muitas coisas que Jesus disse durante esse tempo que ele passou com seus discípulos, que às vezes demorou 10 anos ou mais para que eles entendessem, ouvissem. Ou mais, isso aí. Outra vez, não querendo difamá-los, mas é assim que a gente aprende, como seres humanos. É a mesma coisa com a gente hoje, né? Com certeza. Isso, verdade. E não faz sentido até que nós estejamos prontos para receber e de repente, de repente, Pedro, quando ele vê Cornélio naquele grupo batizado com o Espírito Santo, ele volta e fala para a igreja judia em Atos 11, e ele diz: quando eu os vi, então eu me lembrei daquilo que Jesus disse em Atos 1. E 4 e 5, vocês serão batizados não daqui a muito tempo. João batizava com água, mas eu vou batizar com o Espírito Santo. Certo. Então, finalmente, ele conecta as coisas. E isso aqui simplesmente é um processo de aprendizado. Certo. Até o Senhor dar essa palavra para Paulo, é estabelecido, eu acho, de uma forma muito clara, de acordo com o que Deus deu a Paulo e Paulo nos deu em suas 14 epístolas. Eu acho que mesmo que hoje nós discordamos em algumas coisas, mas muitas dessas coisas eu não vejo como podemos discordar em relação à vinda do anticristo e, a vinda da grande tribulação, a batalha do Armagedon, a segunda vinda do Senhor, a era que está por vir do reino, etc, etc. Nós podemos discordar a respeito do tempo do arrebatamento, quando é que ele vai acontecer. Mas eu não acho que podemos, com sucesso, argumentar que não vai acontecer, porque ele vai. E você pode chamar de ressurreição, você pode chamar de arrebatamento. As duas palavras significam a mesma coisa. Então, eu queria falar dessas duas palavras. Continua lendo mais uma vez o segundo versículo, por favor. Rapidinho, irmão Swagger, que essas palavras aqui, movidos no entendimento, para que você não seja facilmente movido no entendimento, no grego vos perturbeis. Ou perturbeis, são as palavras selionotai, rumas. E Jesus usou as mesmas palavras aqui em Mateus 11:7, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento, é como se fosse um bambu que fica balançando para frente e para trás, são ramos. Isso. Mas não é a vontade de Deus
que o crente fique indo para frente e para trás entre a doutrina falsa e a doutrina verdadeira. Agora, a única âncora, sabe, e defesa contra isso, o sistema que te mantém arraigado na fé verdadeira é a cruz de Jesus Cristo. Se pudermos estabelecer a fundação certa e a nossa fé ser colocada no objeto correto de fé, o lugar onde Deus se move e trabalha pelo seu Espírito, Ele só trabalha dentro dos parâmetros da cruz, aquela obra consumada. E se entendemos isso da maneira correta, então, enquanto o Espírito nos guia para fora daquilo, você não pode ser um filho de Deus a não ser que o Espírito te guie. Certo. Essa é a Bíblia. Então, nós queremos aquilo que o Espírito quer para nós. Então, escutamos aquilo que o Espírito está dizendo. E muitas vezes ele dá uma mensagem, assim como deu ao senhor, irmão Swagger, que é um líder da igreja, e eu estou falando no sentido de uma igreja mundial, quando o assunto é doutrina, que mantém a nossa fé enraigada, ancorada naquele objeto que deve estar ancorado. Então todas as outras coisas começam a se encaixar e nós não ficamos de um lado para o outro como uma cana agitada pelo vento, como Jesus mencionou. Então aqui o Espírito usa as mesmas palavras com Paulo para dizer a mesma coisa. Em outras palavras, isso é tão importante, sabe, entender esses eventos do futuro da maneira certa, porque senão vamos ficar de um lado para o outro em relação à âncora da nossa fé. Eu acho que é aí que Satanás tem enganado a igreja fazendo isso, para que a nossa fé seja tirada de Cristo e o que ele fez na cruz, para ser colocada. As palavras da igreja de hoje, vamos além da cruz, nós não precisamos disso. Bem, é por isso que tem todo esse problema com a doutrina falsa, e especialmente em eventos do futuro, e uma área que eles fazem eles não querem escutar nada a respeito do futuro, e já discutimos isso aqui. Mas outra coisa que eles fazem é inventar coisas boas a respeito dos futuros eventos que não vêm da Bíblia. E isso faz com que as pessoas tenham problemas materiais, financeiros. Nós tivemos esse movimento de pastores algumas décadas atrás e era para controlar os crentes através dos seus ensinos, que eles tinham que ser pastoreados e ter uma cobertura, ir até aquela cobertura. E se você quisesse se mover e ter um trabalho melhor que ofereceram a você, você tinha que ir àquele pastor primeiro. Isso, verdade. E isso causou um caos. Na verdade, um dos líderes, ele, chegou a se divorciar desse movimento pastoral e foi para um lado e começou sua própria revista, porque tudo aquilo era controlado por uma revista, e ele disse, não, nós não vamos fazer isso, precisamos nos basear nas escrituras. Mas a maioria daquele povo se desviou, as pessoas perderam casas, trabalhos, famílias. Perderam mesmo. Foi um caos dentro da igreja, e esse é o propósito de Satanás com toda a doutrina falsa. Se eles quisessem tirar férias, eles tinham que ir até aquele pastor e falar para ele, olha, eu quero ir para esse lugar, eu posso ir? Se eles quisessem comprar um carro novo, eles tinham que pedir permissão para comprar o carro. Isso é ridículo. Isso não é desenvolver crentes, isso é fazer com que eles fiquem mais burros, num ponto que eles não têm guiar do Espírito na vida deles. Esse pobre pregador, existiam vários, na verdade, não era só um ou dois, estavam tentando tomar o lugar do Espírito Santo. Certo, é verdade. E não tem como você fazer isso. Eles queriam que as pessoas dependessem deles e não do Senhor. Mas Paulo menciona aqui, continue lendo, por favor, Lauren, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. A doutrina falsa faz isso. Quer por espírito, através de mensagens em línguas e interpretação que pretendessem ser do Senhor, mas não eram. Por palavra, corresponde àqueles que afirmam ter a palavra do Senhor. Vamos, continue lendo os próximos versículos. Ou por epístola, como de nós. Alguém tinha escrito uma carta que afirmava certas coisas proféticas e claramente tinha assinado o nome de Paulo naquilo, que significa que era falsa. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Devia ser traduzido o dia do Senhor, porque nos manuscritos originais se lê assim: o dia do Senhor se refere a todos os acontecimentos depois do arrebatamento. Alguns afirmavam, já nos dias de Paulo, que a segunda vinda estava a ponto de ocorrer, o que obviamente não era correto. Nós vamos ver aqui que muitos sinais existiam para acontecer antes da segunda vinda, mas nenhum
no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Somente vai acontecer sem nenhum tipo de tempo estipulado pelo Senhor, mas, bem, vou deixar isso aqui. Então, quando as pessoas ouvem, eles escutam uma mensagem em língua e interpretação dela sobre o que parece ser uma profecia. Muitas pessoas pensam que porque aquilo soa ser sobrenatural, que é verdade, eles abraçam isso, seja lá o que for, e nós não devemos estar tentando encontrar algo errado com as profecias, mas devemos experimentar os espíritos. E, acima de tudo, se não estiver na Bíblia, não tem nada que ver com você. E tinham pessoas aparecendo aqui que estavam dizendo que eles estavam no Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava se movendo sobre eles. E eles tinham uma palavra do Senhor. E aquilo era contrário àquilo que Paulo tinha dado a eles. Contrário àquilo que o Senhor tinha dado a Paulo também, vamos dizer assim. E ele está dizendo, não escute isso porque está errado. Isso não está certo. E uma das coisas que a gente vê aqui é que essas palavras, sabe, essas interpretações, essa carta que foi enviada para eles em nome de Paulo, isso estava os perturbando no que diz respeito à vinda de Cristo, no que diz respeito ao arrebatamento, que eles achavam que o arrebatamento já tinha acontecido e que eles estavam no tempo da ira, talvez eles deviam ver dessa maneira, mas essa palavra estava perturbando o espírito deles em relação à vinda de Cristo. E sabe, como uma preocupação para um filho de Deus, nossa visão no que diz respeito à vinda de Cristo tem que ser o total oposto. Isso não deve, nada a respeito do arrebatamento da igreja, deve nos perturbar como filho de Deus. Não, isso nos traz alegria. Exatamente. Paulo falou isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, estudamos isso no programa quando ele explicou o arrebatamento, no versículo 18 do capítulo 4, em 1 Tessalonicenses, ele disse, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, o que ele dizia, quando o assunto é a vinda do Senhor, a vinda de Cristo, é um consolo para nós. Porque ele está vindo por nós, certo. O arrebatamento da igreja, certo. Ele está vindo por nós. É um consolo, então, sabe, eu já escutei, todos nós já escutamos a respeito de oração em línguas e interpretação em relação ao arrebatamento da igreja. Certo. Em vez nenhuma, eu nunca escutei uma interpretação a respeito do arrebatamento que trouxe perturbação para a mente das pessoas de qualquer maneira. Se foi assim é porque eles não escutavam bem. Se era a respeito do Senhor e do arrebatamento da igreja, então traz força, traz encorajamento, traz alegria, porque ele está vindo por nós. Certo. Há uma alegria no coração do Filho de Deus. Sabe, a minha vida inteira eu fui criado em uma igreja pentecostal, evangélica, e eu já escutei centenas de milhares e algumas que vinham mesmo do Senhor e outras vinham da cabeça de uma pessoa e tal, mas independente disso, eu nunca escutei uma só profecia ou interpretação ou mover que diz, aonde diz, assim diz o Senhor, eu não estou voltando. Certo. Certo. Vai acontecer, viu? Certo. E tal. Mas imagine só, a gente dá risada aqui, mas isso sempre foi, eu estou voltando. Isso. Se preparem, eu estou voltando, etc, etc. E sabe, outra coisa é que nossa esperança no arrebatamento, nossa crença no arrebatamento não depende de orar em línguas ou interpretar em línguas. Está baseado naquilo que a palavra de Deus isso diz. Verdade, muito bom. Que Paulo está trazendo para eles aqui. Uhum. Na verdade, é a palavra que ele os deu, que na verdade é a palavra de Deus. Através dele, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para dar a eles aquilo que o Espírito Santo estava dando a ele a respeito do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo, sobre o anticristo. Mas ele os trouxe de volta para isso, e para um filho de Deus, especialmente hoje, que tem a palavra de Deus escrita, principalmente o Novo Testamento, mas toda a Bíblia de uma forma escrita, isso é uma revelação completa. Certo. Que nós temos sempre que voltar para isso e nunca ser dependentes de uma mensagem em línguas ou uma interpretação de uma mensagem.
temos que sempre depender Não, de suas palavras. a mensagem de línguas, interpretação ou profecia precisa sempre ir de acordo com a palavra. Nunca afastar-se da palavra, porque senão não é de Deus. Irmão Swagger, a palavra sempre é o critério. E a palavra é que estabelece um guia para todo crente quando escutam a mensagem do Espírito, se é em línguas ou a interpretação, seja qual for o dom que está sendo exercitado pelo Espírito Santo, se é que é assim. Muitas vezes você falou a respeito de, às vezes só vem da nossa mente quando alguém fala, mas como saber disso está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3, e diz que todas essas mensagens do Senhor vão fazer 3 coisas. É para edificação, exortação e consolo. Eu sempre aprendi, irmão Swagger, porque eu nasci no fogo do Espírito Santo. Quando eu fui salvo, eu fui batizado no Espírito Santo na mesma noite e nós ficamos 6 meses ou mais, todas as noites depois da meia-noite em cultos louvando a Deus, exercitando os dons, edificação, consolando, exortando. Mas eu aprendi que uma mensagem do Senhor, às vezes ela trata com o problema, né? O corpo de Cristo, os crentes, mas às vezes ela traz uma correção ali, mas ela sempre vai te deixar no final com uma edificação e uma exortação, uma edificação e um consolo. Não precisa de muito tempo para avaliar uma mensagem, você precisa só de alguns segundos. E se for mesmo do Senhor, você pode começar a louvar a Deus, porque Ele está confirmando a sua palavra, está confirmando algo que Ele já tem falado ao seu coração. E Ele vai trazer aquela mensagem para ser uma outra confirmação. É claro que a palavra é a nossa confirmação principal, mas o Espírito quer trabalhar junto com aquilo, como paracletos de Deus, para nos consolar e dizer, isso, você está na direção certa. Domingo passado, a Grace deu uma mensagem em línguas e você não precisava, quando você estava escutando, você não precisava pensar, será que isso é de Deus? Você sabia imediatamente que vinha do Senhor, você sentia em seu espírito. E então, quando o David deu a interpretação, você não tinha que se perguntar, será que isso está certo? E algo ali disse, naquela interpretação que eu não vou falar daquilo, mas que testemunhou comigo de uma maneira muito poderosa a respeito de algo que é muito importante, mas muito importante mesmo para o nosso ministério e para a obra de Deus. E o Senhor às vezes faz isso para encorajar, para fortalecer. E como você mesmo falou, aquilo edificou a minha vida de uma forma tremenda. É o propósito. E eu já escutei várias que não era nada ruim, mas eu sinceramente não senti que vinha de Deus, sabe? Como da tem mente que ser. De um homem, da cabeça de uma pessoa. Anos atrás, eu não sei se você vai se lembrar disso ou não, nós tivemos uma jovem aqui na igreja que consistentemente dava palavras proféticas ou talvez, sabe, interpretações, e não era interpretação de línguas, mas quase que todo domingo ela se levantava e alguns domingos ela falava de problemas que aconteciam na igreja, como se estivesse vindo do Senhor. E um dia você me chamou com ela ali atrás e eu e ela nos assentamos e você começou a perguntar, olha, eu não sinto que isso... você não está operando no dom, nós não queremos cancelar os dons, mas não sentimos que você está operando nesse dom. E ela disse, a primeira frase dela revelou qual era a situação. Ela disse, bem, quando eu estava pensando nisso ontem à noite. Isso mesmo, meu Deus. Então isso não é o dom do Espírito. Não. Obviamente é que algo estava saindo da mente. Não tinha nada de errado com aquilo que foi dito, mas ainda assim não testemunhou. Então você a corrigiu e pediu ela para que orasse sobre isso. Não faça nada por um tempo, deixa o Senhor, sabe, se tiver o dom aí, ele vai aparecer. Então, veja bem, isso pode acontecer. Nada que ela disse estava errado, mas não testemunhou. Fique ligado para essa oferta e eu acho que vai te abençoar muito, vai te ajudar. Então, se você puder, peça a ela. Muito obrigado.